Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu tô aqui hoje por um motivo bem legal, bem interessante, que é falar um pouquinho da filosofia platônica. Mas eu vou me fixar hoje em falar sobre a questão do mito ou dos mitos platônicos. Por quê? Via de regra, na sala de aula, os alunos eles vêm me perguntar por que o Platão, será, embora ele seja um filósofo e tenha em tese superado a tradição mítica, por que ele se utiliza ainda do mito? A filosofia platônica, eu acho ela tão interessante porque ela tem várias alegorias e mitos para explicar a sua teoria. De onde vem isso? Por que o Platão faz esse tipo de coisa? E pensando nisso e pensando também em responder algumas dúvidas que vocês podem ter, eu vou fazer esse vídeo como um primeiro vídeo e criar uma coletânea aqui, uma playlist de vídeos que vão versar, que vão falar sobre os mitos platônicos. Então esse vai ser para explicar no geral o porquê desses mitos platônicos, o porquê que a filosofia platônica utiliza desses mitos, dessas alegorias, para construir sua base teórica e filosófica, e depois, nos vídeos seguintes, eu vou explicar em cada vídeo cada um desses mitos. Não todos, mas aqueles que eu considero e que nos livros didáticos são considerados os principais mitos platônicos. É fato que a transição do mito para a filosofia, conforme nós vimos no vídeo anterior, é uma transição que se dá de maneira gradativa, de maneira lenta, de modo que a filosofia, enquanto pensamento filosófico, ela representa uma superação do pensamento, da ideia mítica de conhecimento, da estrutura mítica de conhecimento que se baseava no sobrenatural, na fantasia, e agora a filosofia ela se apresenta como uma resposta diferente ao mesmo problema. O problema do mito era o problema do cosmos, era uma cosmogonia, e agora a filosofia, os pré-socráticos, por exemplo, ela se comporta como uma cosmologia, que é o nascimento do logos, o nascimento da filosofia. Conforme a filosofia vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, surgem outros pensadores e outras ideias, outras correntes de pensamento dentro da filosofia. Uma delas são os filósofos sofistas, que compreendem, que tentam entender o homem, depois o Sócrates, e depois a gente chega no nosso amigo de hoje, o célebre Platão. O Platão, ele, a partir de um livro chamado Górgias, ele começa a utilizar o mito, a linguagem mítica, a linguagem alegórica, para justificar determinadas teses que ele tem. Bom, tem autores modernos, contemporâneos, como Hegel, por exemplo, que tem a opinião, que tem a ideia de que o Platão fez isso porque era uma imaturidade do Logos que ainda precisava do mito para justificar algumas teses. De fato, Platão ele se utilizava de uma religião da época chamada Orfismo, que era uma religião mística que acreditava que nós somos divididos, por exemplo, em dois, corpo e alma, e que havia uma transmigração das almas. E aí você já começa a entender um pouquinho desse lado místico da teoria platônica. O Heidegger, Martin Heidegger, autor contemporâneo, ele diz que essa forma mítica platônica nada mais é do que uma tentativa de aproximação entre o ser e a vida. E só a linguagem mítica, alegórica consegue fazer isso. Mas o que de fato a gente pode dizer sobre o Platão no que se refere aos mitos platônicos? Bom, a primeira coisa que nós temos que notar é que quando nós temos uma linguagem alegórica, mítica, nós temos um caráter plural de interpretações dentro dessa linguagem mítica, e isso de modo algum deve ser entendido como uma limitação da filosofia platônica, mas um enriquecimento do pensamento platônico. Por quê? Porque se o pensamento platônico ele dá essa margem para múltiplas ideias a partir dessa linguagem alegórica, significa que eu tenho uma abertura do campo de pensamento e não uma limitação do campo de pensamento. Isso é muito legal. A segunda coisa é que do aspecto platônico, no aspecto platônico da filosofia platônica, o mito ele representa uma relação com a racionalidade. Ele representa um relacionar-se, um jogar com a racionalidade. De que modo? De modo que o mito ele ancora a racionalidade e a racionalidade de outro modo ela ancora esse mito. Então o Platão, estruturalmente, inclusive isso é uma coisa interessante de notar, que é uma estratégia metodológica platônica em escrever determinados argumentos através dos diálogos, e no final ele termina sempre com uma historinha alegórica, via de regra, não é sempre, mas é quase sempre. Então isso é uma metodologia platônica que perpassa a ideia do seguinte:
o mito, essa linguagem alegórica, ela ancora a racionalidade, enquanto que a racionalidade, ela ancora essa fé mítica de acreditar nesse conjunto de ideias que é a narrativa mítica, que é a narrativa alegórica, que representa boa parte da filosofia platônica. Então o que nós vamos fazer a partir do próximo vídeo? É entender que de modo algum a filosofia platônica ela é limitada, porque ela é mítica, porque ela tem esse aspecto do mito, mas ela também é uma filosofia que depende desse mito, que se ancora nesse mito, que se limita nesse mito para construir a sua base teórica. E quem estuda um pouquinho do Platão, você aí que estuda, sabe que o Platão ele tem muito misticismo, ele tem muito dessa parte mística, mítica, para ancorar a filosofia dele, o que eu acho particularmente bem interessante. Então, no vídeo que vem, nós vamos ver esses mitos platônicos passando um a um, os mais importantes, para entender quais são os significados dessas narrativas, dessas alegorias, desses mitos, dentro da construção teórica do nosso amigo Platão.